Doutor, passaram para nós aqui um questionamento. O suicídio pode ser aí um efeito justamente da depressão? Exatamente, viu, Faria? Todo suicida, ele é deprimido, ele está sofrendo de depressão. Tem muita gente, por exemplo, que comete o suicídio quando para de tomar medicamento de supetão, que a gente chama de efeito rebote. Então isso é muito importante, viu, Faria? Avisar para o seu telespectador, se está fazendo um tratamento de depressão, se está tomando medicamento, tipo medicamento sertralina, paroxetina, que são os mais comuns, fluoxetina, não parem com a medicação sem autorização médica, tá? Porque para parar esses medicamentos tem que seguir um processo que a gente chama de desmame, tá? A pessoa tem que desmamar o medicamento aos poucos, porque geralmente o suicídio ele ocorre no efeito rebote. A pessoa para de supetão, o que acontece? O sintoma da depressão ele vem igual um tsunami, arrebentando a pessoa. E a pessoa não aguenta e muitas vezes comete suicídio. Tá? Agora, nem todo deprimido, é claro, vai cometer o suicídio direto. Não. Tá? Quais são os sintomas de uma pessoa deprimida? O primeiro sintoma é quando a pessoa ela perde, vamos dizer assim, o propósito de vida dela. Geralmente essas pessoas que têm depressão são pessoas que não sabem falar não para ninguém, são aqueles bonzinhos que falam sim querendo agradar todo mundo, tá? São pessoas muitas vezes que a pessoa está triste, aquela tristeza que você não sabe de onde veio, aquela coisa, você não levanta da cama, não toma banho, não quer trabalhar, não quer sair, nada. Agora, como eu estava te dizendo, Faria, existe a depressão que é normal, que a gente chama de depressão reativa, que é aquela depressão que decorre de fatos naturais na vida do ser humano. Uma perda de emprego, uma perda de amor. De um parente. De um parente. Um ente querido. Isso, o ente, por exemplo, falece. Um pai, por exemplo. Quer dizer, a pessoa tem aquela relação com o pai, é natural que ele fique deprimido. A essa depressão a gente chama de depressão reativa, que dá para a pessoa suportar sem uso de medicamento, muitas vezes. Tá? E é igual eu estava falando para você, o luto geralmente ele tem um período de 1 a 2 anos. Para a pessoa assimilar ali o fato. Isso, é normal isso. Tá? Você tem um emprego aí de 30 anos, de repente você é substituído por um jovem, vai para o olho da rua. Muitas vezes você entra na depressão. Aposentadoria também pode acontecer? Também. Tá? Porque muitas vezes a pessoa ela tem um cargo alto e de repente ela aposenta. E a perda daquele poder que ela tinha, daquela importância que ela julgava que tinha, tá certo? Dentro daquela posição, aquilo lá gera também a pessoa fica deprimida, triste. O que seria bom para solucionar nesse caso? No caso da aposentadoria, o que a gente recomenda é o seguinte, geralmente a pessoa que aposenta, ela já tem uma profissão. Se ela tem uma profissão, ela segue aquela profissão. Ou se tem um hobby, vai seguir o hobby e às vezes você vai ganhar muito dinheiro com aquele hobby que você tem. É porque a gente observa isso, que às vezes a pessoa quando aposenta, o primeiro mês tranquilo, é quase que férias, né? Mas vai chegando no segundo, terceiro, aí a pessoa já começa a realmente... Começa a sentir mal, ela começa a sentir que tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. O propósito de vida. Então a pessoa nunca, ela pode perder o propósito de vida dela, o rumo, o que ela quer da vida. Você entendeu? Então se você acha que não tem, procura um propósito de vida. Tá? Igual muitas vezes... O sujeito, por exemplo, é um juiz. Ele aposenta, ele vai perder aquele poder da noite para o dia, juiz. E aí, muitas vezes, ele faz uma depressão. E o que a gente recomenda é isso. O sujeito volta a advogar, não é? E se está com aquela depressão ali, o que eu recomendo para aquele sujeito? Eu falo, meu amigo, você voltou, você tem um salário muito bom, volta a advogar e vai atender de graça os pobres. Porque cada pobre que você atender, você vai ver a satisfação que você vai ter. Ou seja, é o trabalho social que acaba levantando a autoestima da pessoa. Caridade. Aliás, o Chico Xavier, uma coisa que ele recomendava, quando a pessoa chegava reclamando para ele que estava com a depressão, Faria, o Chico falava assim, ó, vai para a periferia. Vai lá, anda na periferia e vai lá conversar com as pessoas que estão lá passando dificuldade. Aí depois você volta aqui e me fala como é que está a sua depressão. Quer dizer, ele sabia, o Chico, que o fato da pessoa fazer caridade, quer dizer, ter um propósito de vida, já ajuda a trabalhar aquela depressão. Ok. Tá? Bom,